Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 10 de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um grande ataque de drones contra a Ucrânia, sem nenhuma grande consequência. A Ucrânia, por sua vez, fez ataques aqui na região de Samária, destruindo ou atingindo uma refinaria aqui na região de Samária. Os russos estão reclamando que os ucranianos teriam atingido um mercado aqui na área temporariamente ocupada de Kherson. Eu vou mostrar para vocês as evidências que a gente tem. A gente não tem a posição dos ucranianos ainda, não me parece um tiro de HIMARS, como eles dizem, mas vamos aguardar mais informações sobre o que aconteceu aqui em Velika Kolpani. Agora, os ucranianos atingiram um sistema Pantsir S-1 em algum ponto aqui da linha de frente de Pokrovsk, uma explosão grande, um sistema de defesa antiaéreo que realmente tinha muito valioso, né? Acabou sendo explodido pelos ucranianos, uma explosão belíssima nisso daqui, né? O pessoal está comentando que agora que os americanos não estão mais compartilhando dados de inteligência com a Ucrânia, parece que a eficiência ucraniana melhorou. Tem muita gente questionando mesmo se tinha muito vazamento para os russos a partir da inteligência americana, né? Talvez seja por isso que até o Trump está falando em voltar atrás, em voltar a fornecer inteligência para os ucranianos, porque na verdade isso é um vazamento de inteligência ucraniana para os russos, né, no final das contas. Eu, se fosse os ucranianos, dispensava essa inteligência americana, né? Bom, continuam aqui as ações russas muito fortes aqui na região de Kursk. Os russos tomaram Malaya Loknia e outras cidades aqui que estavam em poder dos ucranianos aqui. Então houve realmente uma redução da área ocupada pelos ucranianos aqui em Kursk. As lutas continuam bastante intensas aqui nessa região. Algumas pessoas estão falando em recuo dos ucranianos aqui. Eu não sei se isso vai acontecer, mas vamos aguardar para ter mais informações sobre isso, né? Que os russos queriam ter tirado toda essa área no dia 8, a gente sabe que eles tinham esse prazo, né? Não conseguiram, evidentemente. Vai ser mais difícil para eles manter isso agora. Do ponto de vista diplomático, mais uma grande derrota para os Estados Unidos. A Alemanha está revendo a opção de compra dos F-35 americanos, né? É aquilo que eu falei para vocês. Essa brincadeira do Trump de ficar falando que não vou ajudar mais os aliados porque não sei o que é lá e coisa e tal, acaba gerando desconfiança quanto aos equipamentos bélicos americanos. A discussão grande que tem hoje lá na Alemanha é sobre o chamado kill switch do F-35, a possibilidade que os Estados Unidos têm de desligar um F-35 à distância, né? E aí muita gente na Alemanha começa a se perguntar se realmente vale a pena a Alemanha comprar esses F-35, uma vez que os Estados Unidos agora são aliados dos russos, né? Então tá um questionamento muito grande sobre isso daí. Aliás, várias compras do F-35 estão paradas por conta disso, em virtude dessa desconfiança que surgiu. E agora, como é que você confia nos Estados Unidos, né? Além disso, hoje deve começar as conversas entre americanos e ucranianos na Arábia Saudita, né? Então, da mesma forma que teve uma conversa entre americanos e russos no mês passado, hoje vai ter a conversa entre ucranianos e americanos. A gente não sabe ainda o que vai resultar dessa conversa, mas eu acho pouco provável sair qualquer coisa, como eu já falei para vocês, acho muito pouco provável que esse tipo de conversa, como o Trump está querendo fazer, resulte em algo. Mas vamos acompanhar isso daí, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por ANCAP em Estocolmo, Femboy Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje teve um grande ataque com 176 drones Shahed contra a Ucrânia. Todos eles foram derrubados, com exceção de 4, então 130 foram derrubados pela artilharia tradicional, artilharia antiaérea tradicional, 42 por sistemas de guerra eletrônica, 4 deles acabaram atingindo o alvo, né? Não teve nada muito significativo de ontem para hoje. Porém, os ucranianos atingiram a refinaria de óleo de Novokubishevsk na região de Samara. Então é essa refinaria aqui, bem longe realmente, foi atingida aqui na região de Samara, e a gente não tem informações ainda sobre os danos que foram causados, mas a gente tem indicação de que sim, foi atingido, está pegando fogo a refinaria. Exatamente o que aconteceu, qual foi o dano causado, a gente não tem ideia ainda, né? É a maior refinaria na região de Samara e processa 8,8 milhões de óleos, de barris de óleo, toneladas de óleo bruto por ano, né?
Bom, está havendo a informação aí, isso aqui é dado principalmente pelos russos, tá? De que os ucranianos teriam atingido um mercado em Velik Kopani, na região de Kherson, na região temporariamente ocupada pela Rússia lá de Kherson. Os russos estão dizendo que foi 2 HIMARS que atingiram o mercado e que dezenas de feridos e coisa e tal, parece que teve 1 morto e 4 feridos no final das contas. De qualquer forma, evidentemente, se isso daqui foi um ataque ucraniano, está errado, foi no mercado, um mercado que não é um objetivo militar, claro, mas é importante notar que a gente não sabe ainda. Primeira coisa, isso aqui não está parecendo um HIMARS. Se fosse um HIMARS, a destruição seria muito maior. Segundo, existe a possibilidade, mesmo que tenha sido uma arma ucraniana, dela ter sido desviada pelo sistema de defesa antiaéreo russo e ter caído no mercado. A gente não sabe ainda o que aconteceu. Vamos deixar esse ponto aqui para esclarecer à medida que a gente tiver mais informações sobre isso, né? Bom, uma coisa fantástica foi essa destruição de um Pantsir S-1 ali na região de Pokrovsk. Os próprios russos filmaram essa explosão. Olha que bacana, realmente linda a explosão ali, um sistema que é caro pra caramba. Menos um desses sistemas aí para os russos, né? O pessoal tá brincando aqui, ó, que parece que depois que a inteligência americana foi cortada, né, pela administração Trump, os ucranianos, na verdade, intensificaram os ataques ao invés de diminuir devido à pressão americana. Outras pessoas estão dizendo até que os ucranianos ficaram mais eficientes nessa história, porque na verdade a inteligência americana era um conduíte para a inteligência russa, né? Eu não descarto essa hipótese não, tá? Tanto que você vai ver que agora já tem o Trump já está falando em retornar a inteligência para os ucranianos, já retornar a coisa toda. Por quê? Porque, né, percebeu que ficou ruim para os russos. A inteligência americana era o vazamento de inteligência para os russos, na verdade, né? Bom, as notícias não são boas ali em Kursk. Houve, como eu falei já nos últimos dias, um grande ataque russo com o objetivo de retirar totalmente os ucranianos aqui. Os russos botaram uma enorme quantidade de tropas aqui em Kursk e fizeram ataques por vários pontos, né? Os ucranianos estão resistindo bravamente, mas teve alguns pontos aqui em que houve de fato recuo. Algumas cidades que estavam ocupadas pelos ucranianos foram abandonadas. Súdia ainda continua ocupada pelos ucranianos, bem como os vilarejos em torno dela, que dá a garantia de manter Súdia por um bom tempo. Agora, já tem gente falando que o ideal para a Ucrânia agora seria abandonar Kursk. Eu não acho que seja. Kursk é uma coisa muito valiosa em termos de negociação, embora eu ache que essa negociação com os americanos lá na Arábia Saudita, ela não vai dar em nada, eu acho que não vai dar em nada, ainda assim essa é uma carta muito importante da Ucrânia ter na manga. Mas vamos ver, eu tenho certeza que o alto comando ucraniano tem muito mais informações do que eu, vai saber o que fazer melhor nessa situação, né? É verdade, a Ucrânia nunca teve intenção de manter Kursk. Kursk sempre foi uma forma de desviar tropas russas da linha de frente e também de ter uma carta na manga para negociação. Eventualmente, a gente pode negociar meus territórios contra seus territórios e pronto, e acabar essa história, né? Eu não sei qual vai ser o retorno aqui, mas o fato é que os ucranianos perderam Malaya Lochnaya, o que é um ponto preocupante nisso daí. Toda essa parte norte aqui da incursão ucraniana em Kursk foi abandonada pelos ucranianos, que estão focando aqui em Súdia, né? Bom, tem gente falando que eles estão recuando de Súdia. Eu ainda não vi essa evidência, não tenho confirmação disso, então por enquanto eu trato como desinformação russa, mas vamos aguardar nos próximos dias. O David D. fala que pode ser até uma coisa positiva, se os ucranianos tirarem as tropas que estão em Kursk e colocarem em Pokrovsk, eles conseguem fazer isso em 2 a 4 dias e conseguir um grande avanço aqui, ao passo que os russos levariam muito mais tempo para fazer esse deslocamento de tropas aqui de Kursk para Pokrovsk, né? Mas, de novo, eu acho que isso daqui não é uma coisa positiva. Vamos aguardar para ver qual vai ser a definição do alto comando ucraniano, né? De qualquer forma, lá em Pokrovsk, a situação dos russos é muito complicada. Eles não conseguem mais usar as estradas pela quantidade de carros destruídos que tem nas estradas lá. Por isso que eles estão levando as coisas na mão aqui, ó. Água na mão, munição na mão, por conta de que não passa mais carro, porque todos os carros estão destruídos na estrada, está tudo destruído pelos drones ucranianos ali em Pokrovsk, né? Isso mostra mesmo o problema que os russos estão tendo nessa investida ali na região. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a entrega da parte norte do saliente ucraniano em Kursk, né, Malaya Lochnaya, ou seja, eles colocam aqui esse tipo de ação que a gente mencionou. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Bom, essa política do Trump de se voltar contra os aliados para privilegiar a Rússia tem gerado problemas bastante sérios, como eu mencionei para vocês que geraria, né? Isso tiraria
a confiança que as pessoas têm na indústria bélica americana. Isso está muito claro nessa reportagem que saiu no Bild, no jornal alemão, falando sobre a compra de 35 F-35, né, 35 aviões do tipo F-35, que o exército alemão, a Força Aérea Alemã, estava planejando comprar dos Estados Unidos, e agora eles estão preocupados com a questão da possibilidade do kill switch, né? Essa história do kill switch está sendo muito discutida lá na Alemanha, o pessoal preocupado com isso, porque, bom, agora que o Trump está alinhado com o Putin, alinhado com o russo, como é que você vai fazer? Como é que você vai ter garantia de que ele não vai acionar esse kill switch de forma indevida, tá? Só para deixar claro, aqui ó, 19 países que têm ordens do F-35, a maior parte deles está suspendendo essas ordens nesse momento. Os 19 países que compraram F-35 estão suspendendo as ordens nesse momento por medo dessa nova política americana. Bom, não muita gente está discutindo, mas não existe isso de kill switch, coisa e tal. Não, existir existe, isso não é discutido não, tá? Isso existe, porque eventualmente se o seu inimigo capturar um jato seu, você quer ter a possibilidade de desligar aquele jato, né? E isso é verdade para todos os jatos, na verdade. A grande questão agora é que aparentemente os americanos se tornaram um aliado não confiável, porque é um aliado que de repente começa a conversar com o Putin, começa a elogiar o inimigo, começa a falar bem do inimigo, começa a ceder um monte de coisa para o inimigo, começa a criticar os seus próprios aliados, começa a cortar ajuda bélica para a Ucrânia, né? Todo esse tipo de coisa. Enfim, se tornou um aliado não confiável. E aí como é que você confia? Porque o kill switch fica com o fabricante, né? É a Lockheed Martin que vai lá desligar o F-35 do pessoal. Então esse alarme foi levantado na Alemanha e isso certamente vai gerar uma preocupação muito grande, né? Isso aplica-se também não só à indústria bélica americana, mas também à Starlink, como eu mencionei para vocês. A Starlink também, o pessoal tá muito preocupado com isso, muita gente cancelando contratos com a Starlink, muita gente mudando de ideia sobre a Starlink. Eu mesmo cancelei a minha Starlink. Eu fiz um vídeo só sobre esse problema da Starlink lá no Uncapsule, tá? Eu vou deixar o link do meu vídeo sobre esse problema da Starlink, mas é basicamente o mesmo problema aqui dos F-35, né? Como é que você vai confiar? Veja, todo fabricante de armas bélicas, ele tem essa possibilidade de proibir você de usar armas contra ele. É lógico, né? Ele vende arma para você usar contra ele, ele não vai deixar. Mas não é isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está abertamente se aliando a um grande inimigo da Europa, se aliando ao Putin abertamente. Então é lógico que aí nesse caso, como é que você vai confiar nesse aliado, né? Este é que é o problema no final das contas. O Trump está jogando a reputação americana no lixo, é o que eu falo para vocês. Contrato assinado, você tem que respeitar o contrato. O memorando de Budapeste foi assinado em 94. Mas foi assinado por outro presidente. Mas o Biden é um presidente fraco. Não interessa. Você é o presidente atual americano, você tem que respeitar os contratos antigos assinados pelos presidentes antigos. Por quê? Porque senão você perde a capacidade de assinar novos contratos. Se você não respeita o contrato que foi assinado lá, foi pelo Clinton, né? O memorando de Budapeste foi assinado pelo Clinton. Você agora... Quem que vai garantir que um contrato assinado pelo Trump agora nos Estados Unidos vai ter validade? Porque vai entrar um outro presidente daqui a 4 anos, e aí, como é que você vai saber se esse contrato vai ser aceito ou não, né? Então, ou seja, esse tipo de posição do Trump, que, não, os pagadores de impostos americanos não devem pagar ajuda para a Ucrânia porque não interessa que a gente assinou o memorando de Budapeste, coisa e tal. Não, isso é suicídio dos Estados Unidos, suicídio geopolítico dos Estados Unidos, né? De novo, eu acho que o Trump vai sair disso, ele não tem alternativa, ele vai ter que sair disso. A questão toda é que ele está achando que essa pressão em cima da Ucrânia vai fazer com que a Ucrânia ceda. Eu espero que o Zelensky esteja esperto nisso e não ceda nada nessa reunião que vai ter na Arábia Saudita, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, ó, o pessoal está colocando aqui que o Trump sozinho destruiu toda a indústria de defesa americana. O Trump, a estratégia dele é fazer esse susto, depois ele vai voltar atrás. Mas, de novo, se ele ficar muito tempo nesse susto, ele vai causar danos absolutamente irreparáveis no futuro, né? E a expectativa dele é que o Zelensky pisque primeiro. Ele está crente que a Ucrânia está muito fraca, o Zelensky vai piscar primeiro e eu vou ganhar essa arte da negociação, né? Que é o nome do livro do Trump lá, né? Arte do negócio, coisa e tal, né? Como se o cara fosse realmente fodástico. Enfim, no final das contas, ele não tem todas as cartas, ele tem menos cartas que o Zelensky no final das contas. Vamos aguardar para ver isso daí, né? E por outro lado, o Ministério da Defesa ucraniano anunciou a compra de mais 4,5 milhões de drones FPV feitos na Ucrânia, tá? Com 80% dos componentes fabricados todos na Ucrânia, 100%. A Ucrânia vai sair dessa guerra como um grande fornecedor
de material bélico, principalmente de drones, porque o drone é o futuro da guerra, a verdade é essa, né? Ah, os jatos importam bastante? Sim, importam, são coisas importantes, sem dúvida alguma, obuses, tanques, tudo isso importa, mas o fato é que se você olhar o dia a dia da linha de frente entre Rússia e Ucrânia, é drone para todo o tempo todo. Drone é a grande coisa nessa guerra e os Estados Unidos está ficando para trás, vai perder para a Ucrânia. Olha só, chega a ser, é o que eu falo para vocês, né? O Trump fica numa situação, ele está tentando essa estratégia, mas ele não tem como defender a posição dele. Olha só um jornalista falando com ele aqui, ó. O jornalista perguntou pro Trump, né? O Putin não está desrespeitando você ao continuar a atacar a Ucrânia enquanto você está tentando chegar à paz? Aí o Trump, quem? O presidente Putin está desrespeitando você ao continuar a atacar a Ucrânia enquanto você está tentando fazer a paz. O que ele está fazendo? Ué, ele está continuando a atacar a Ucrânia. E dizendo isso, ele mostra desrespeito para mim? Sim. De onde é que você é? Ah, eu sou do Washington Post. Ah, ninguém acredita em você mais. Vamos seguir em frente. Eu acho que o problema do Trump é esse, né? Eu concordo que a imprensa tradicional socialista tem um peso muito menor hoje em dia, mas a verdade tem um peso muito grande, né? É o que está acontecendo mesmo, tá todo mundo vendo que o Trump está totalmente cedendo ao Putin sem absolutamente nada em retorno. O Putin não está dando nada para o Trump e o Trump continua cedendo para o Putin, Ou seja, uma situação insustentável no final das contas, né? Tá ficando feio para ele. Outra coisa que vai marcar também muita posição foi a entrevista do Nate Vance, que é um primo do J.D. Vance, né, do vice-presidente lá do Rousseff, que ele está lutando pela Ucrânia. Ele faz parte como voluntário no Da Vinci Wolves, né? Ficou 2 anos e meio na Ucrânia, ele agora está nos Estados Unidos, mas ele apoia a Ucrânia muito fortemente, e ele disse sobre a posição do J.D. Vance que ele achava que era só uma estratégia política, né? Mas agora o que eles fizeram com o Zelensky na Casa Branca foi uma emboscada desonesta, né? Só porque nós somos parentes não significa que eu vou aceitar você ajudar a matar meus camaradas, né? Ajudar a matar os ucranianos lá na linha de frente, né? É realmente uma coisa chocante isso, e é o que eu falo para vocês, é uma posição indefensável. Eu não sei por quanto tempo o Trump vai conseguir manter esse troço, ele arrisca jogar o governo dele no lixo, continuando esse apoio à Rússia, né? E, bom, aqui tem mais alguns detalhes sobre essa entrevista, eu não vou ler isso daqui, mas o cara basicamente falando que, não, que ele apoiava o primo dele, achava legal, achava que o primo dele falava contra a Ucrânia a favor da Rússia por estratégia política, que não, na verdade quando assumisse ia ser outra coisa, mais ou menos a posição que eu tinha também, mas no final das contas agora percebe que realmente o pessoal está comprometido, ou porque está sendo chantageado, ou porque foi comprado mesmo, ou porque é agente russo mesmo abertamente, não sei o que foi, mas o fato é que essa estrutura, essa política não tem como perdurar nos Estados Unidos, ou então vai destruir os Estados Unidos completamente, né? O Lindsey Graham voltou atrás de novo. Agora ele está dizendo que, não, se a Federação Russa se recusar a conversar sobre cessar-fogo, então nós temos que impor mais sanções neles e coisa e tal. O Lindsey Graham, vocês sabem, tem uma eleição agora para a cadeira do Senado dele lá na Carolina do Norte ou Carolina do Sul, agora eu não lembro. Mas ele tem uma eleição agora, por isso que ele ficou do lado do Trump, porque ele tem medo, né, de perder a eleição se ficasse a favor do Zelensky nessa história. Só que ele está percebendo que ele perdeu mais voto ainda ficando do lado do Trump do que ficando do lado do Zelensky nessa história. Esse é o problema que esse pessoal tem. O Zelensky, a Ucrânia, ainda tem o apoio da grande maioria dos americanos. Essa ideia de que a inteligência russa, a desinformação russa está fazendo a cabeça das pessoas, isso é ilusão, isso é besteira. Esse pessoal tá enganado na bolha deles, né? E ele disse até que vai colocar uma lei para colocar mais sanções na Federação Russa e coisa e tal. Graham, não tem como sair dessa não, você se meteu numa enrascada com isso, né? Aí agora, olha só, o Trump falou na Força Aérea 1 que vai parar, que essa pausa no compartilhamento de inteligência com a Ucrânia está para ser levantado, né? Aqui, ó, o Trump disse que vai muito em breve levantar essa pausa na inteligência com a Ucrânia. Nós vamos fazer progresso essa semana na Arábia Saudita, eu tenho certeza. Ou seja, o que ele está falando aqui? Aquilo que a gente já sabe. Ele está usando isso como uma pressão sobre o Zelensky. Ele quer que o Zelensky aceite todas as condições dele para retornar à inteligência. Eu espero que o Zelensky não aceite. De novo, se a equipe lá que o Zelensky está mandando aceitar, bom, eles têm mais informação do que eu. Mas o fato é que esse cara está blefando com essa informação dele aqui, né? Nesse momento, o avião presidencial ucraniano saiu da Polônia em direção à Arábia Saudita, levando a delegação ucraniana. O Zelensky em si não vai, mas vai a delegação ucraniana conversar
com a delegação americana lá na Arábia Saudita sobre essa negociação. Deve acontecer ao longo do dia de hoje, o de amanhã, né? Essa semana, oficiais americanos vão se encontrar com uma delegação russa na Arábia Saudita e também com a ucraniana. Vão haver conversas separadas com a Ucrânia e com a Rússia, e detalhes em quem vai atender esses encontros ainda não foram descritos, né? A Ucrânia vai provavelmente deixar claro para os Estados Unidos que qualquer acordo de paz restringindo seu armamento, forçando o reconhecimento de territórios ocupados e interferindo na política interna, como exigir eleição, é inaceitável, diz o economista. Eu espero que realmente o Zelensky mantenha essa posição. Como eu já falei para vocês, a melhor estratégia da Ucrânia é simplesmente continuar a guerra sem os Estados Unidos. Não tem outra estratégia boa, né? Bom, e por outro lado, parece que os Estados Unidos vai pressionar a Ucrânia para abrir mão de território para dar uma vitória ao Trump, né? Ou seja, o que o Marco Rubio quer é que o Zelensky aceite a cessão de território. Eu não acho que isso vai acontecer, espero que não aconteça. Vamos aguardar para ver o que vai ter essas negociações essa semana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.